O ciclo de alta do Bitcoin acabou ou é só mais uma correção para a retomada das valorizações? Bitcoin caindo forte, trazendo medo generalizado e puxando para baixo também as outras criptomoedas. O que será que vai acontecer? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo, o que eu estou enxergando, os meus indicadores e as maiores probabilidades a partir de agora. Se você está chegando aqui agora, saiba que eu faço vídeos todos os dias para te ajudar a investir melhor. Não tem por que você não acompanhar aqui o canal, então já deixe o seu like, compartilhe com as outras pessoas, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os avisos dos novos conteúdos. Bom, o mercado está caindo forte, não tem outra palavra para isso e para o pânico das pessoas no momento atual. Antes da gente entrar aqui nos motivos, veja só, quedas grandes do Bitcoin, inclusive com o risco de perder justamente aquela nossa estrutura de alta. Aquela estrutura de alta, que era um dos pontos mais importantes que nós tínhamos de continuação dessa valorização, de segurar aqui para a retomada da alta, rejeitamos o topo e afundamos. Mas por que isso está acontecendo, Bernardo? Quais são os motivos para essa queda relevante no mercado? E aí, agora sim, olha, em primeiro lugar, nós tivemos hoje relatório de empregos dos Estados Unidos. O relatório de emprego dos Estados Unidos, divulgado todo começo de mês, mostrou o seguinte: Estados Unidos criaram muito menos vagas do que esperado. Tanto nesse mês e os 2 últimos meses tiveram revisão de criação de vagas, mostrando que a economia americana está mais fraca do que o esperado. Por um lado, isso pode ser bom para o discurso de redução do juro americano. Mercado de trabalho fraco pode ser um incentivo para o Fed, o Banco Central Americano, reduzir o juro, fazendo com que os mercados subam forte. Então, por um lado, isso poderia ser benéfico. Só que, por outro lado, isso pode mostrar um risco de estagflação. Inflação alta, queda no crescimento econômico, é risco generalizado. Os investidores ficam com medo, saem vendendo os ativos de risco, vendem Bitcoin também. Esse é o primeiro motivo do dia de hoje. Segundo motivo das quedas do dia de hoje, por conta desse relatório fraco, o presidente americano demitiu o chefe do Departamento de Trabalho. E aí o mercado reagiu mal também, falou, putz, por que você está demitindo o chefe do mercado? Ele não tem nada a ver com isso. E aí alguns estão dizendo que está tendo uma politização. Está tendo uma politização justamente desse importante instituto de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Outro ponto que também está trazendo preocupações é justamente a retomada da guerra comercial. Hoje foram determinadas novas tarifas contra o Canadá, contra o Brasil, contra outros países do mundo. Então, essa retomada da guerra comercial traz preocupações. A inflação americana divulgada ontem veio acima do esperado, veio pior do que o esperado. Então, será que essa inflação vai ficar ainda mais alta com essas novas tarifas ou não? Porque tudo isso pode encarecer a vida do americano. Encarecendo a vida, isso pode ser inflacionário. Então, existe bastante risco acontecendo no mercado no dia de hoje. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que eu estou vendo para o Bitcoin. Mas antes disso, se você quiser saber todas as minhas análises, todos os meus trades, os meus indicadores exclusivos, as minhas carteiras de altcoins para essa grande alt season que eu ainda acredito em 2025, você tem que entrar na minha comunidade VIP. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre na minha comunidade VIP, receba todas essas informações, interaja diretamente comigo, não tem por que você ficar de fora. Bom, Bitcoin neste momento, olha só, o que está acontecendo agora, neste exato momento com o Bitcoin, nesse dia de quedas relevantes e de quedas fortes. Então, tínhamos essa cunha, que nós falamos sobre ela várias e várias vezes, né? Essa cunha, ela estava se desenvolvendo super bem, então nós tivemos toques de resistência na parte de cima e vários toques na parte de baixo. Então, batia em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Estava se desenvolvendo super bem. Problema ou preocupação é o seguinte, estamos aqui, olha, na parte de baixo da cunha, com risco de perder, olha, com risco de perda da cunha. Só que lembrem-se sempre, a perda da cunha precisa de confirmação. Assim como o rompimento para cima precisa de confirmação, nós esperamos durante muito tempo essa confirmação do rompimento. Isso não chegou, isso não aconteceu. A perda também precisa de confirmações e no momento não temos confirmações de perda dessa cunha. Então o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é, ainda que termine o dia feio do jeito que está agora,
nós precisaríamos de confirmação da perda dessa cunha. Esse é um primeiro ponto, tá? Não temos ainda nenhum tipo de confirmação, então o mercado pode muito bem na semana que vem voltar e aí ter gerado um pânico local, uma oportunidade de compra que a gente vai explorar, mas um pânico local neste momento. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Segundo ponto importante sobre o Bitcoin, veja só. Nós estamos, quando a gente olha aqui no gráfico diário, olha, no gráfico diário nós temos o seguinte, médias móveis. Média móvel de 50 dias, que é a azul, nem foi tocada ainda. A média móvel de 50 dias é uma das médias mais importantes dentro de um período de fortes altas. Então, enquanto o Bitcoin está acima das médias móveis, significa que ele está forte, que ele está relevante, que ele não está caindo em termos de prazos maiores. Num dia só pode cair, mas em termos de prazos maiores, não está caindo. E o Bitcoin está acima dessas médias móveis mais importantes. Então veja, o Bitcoin está acima da média de 50 dias, acima da média de 100 dias, acima da média de 200 dias. Então, de acordo com esses indicadores, o Bitcoin está forte, o Bitcoin está relevante, o Bitcoin não está caindo ou não está perdendo, na verdade, a sua grande tendência de alta. Esse é um outro ponto relevante para a gente entender. Mas eu quero agora, antes de continuar a nossa análise, eu quero que você me diga aqui nos comentários, você acha que o ciclo de alta acabou e agora vamos ter quedas fortes? Ou não, você acha que o ciclo de alta ainda está valendo? Me diga aí nos comentários a sua opinião, a sua visão, para eu saber o que você está imaginando. Então, essa visão aqui das médias móveis é uma visão importante, uma visão bem relevante que a gente precisa considerar. Outro indicador que eu uso muito, quem me acompanha sabe que eu gosto bastante, indicador de Ishimoku no diário. Veja só, nem chegou no indicador, que é um indicador importante de suporte, é um indicador relevante que pode nos trazer aí um entendimento justamente de que o Bitcoin tem espaço para mais valorizações, tem espaço, na verdade, para buscar essa alta, né? Ou, na verdade, para buscar esse suporte, para buscar esse suporte e depois continuar essa movimentação, esse período de valorização. Então, de acordo com esse espectro também, a gente vê que as coisas estão saudáveis, as coisas estão funcionando basicamente como deveriam funcionar. Os suportes estão funcionando e os suportes podem servir para depois trazer novas altas. O que não está tão bonito nesse momento é o seguinte, Alligator e Ishimoku. Eu vou te falar daqui a pouquinho sobre esses dois indicadores, mas antes eu quero te convidar a entrar no meu grupo do Telegram, o maior grupo do Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Mais de 52 mil pessoas todos os dias recebem minhas análises gratuitas ao longo do dia e hoje eu mandei muita coisa importante e todo dia às 9h30 da noite eu faço um vídeo de fechamento do mercado para ver como que fechou o dia atual e as probabilidades para o próximo dia. Você tem que receber esse conteúdo, não tem por que você ficar de fora. Então, tá aqui embaixo, é só você clicar aqui embaixo também na descrição do vídeo, no link para entrar no grupo do Telegram. O que não tá tão bonito nesse momento? Primeiro, Alligator. Alligator é um indicador importante que eu gosto de acompanhar, quem está aqui sempre comigo aqui sabe, que é um indicador pouco falado, mas muito importante. Veja, a gente esperava que Alligator fosse segurar justamente aqui na média verde ou vermelha, já veio na média azul. Isso mostra, claro, um enfraquecimento no curto prazo. Isso mostra que o Bitcoin no curtíssimo prazo está mais fraco do que a gente imaginava ou do que a gente gostaria. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Mas também não é o melhor dos cenários que a gente gostaria de analisar. E por fim, que apertei o botão errado, apaguei os indicadores, que eu não posso apagar os meus indicadores muito importantes. E por fim, eu quero apagar só os desenhos. E por fim, um outro ponto de análise importante é a média móvel de Hull. Cadê a nossa média móvel de Hull? Pouco analisada, ela não poderia ser perdida, tá? E ela está sendo perdida neste momento. Essa média móvel, ela é uma média móvel relevante, ela atuou como resistência importante aqui atrás, olha, resistência perfeita, suporte, tentou segurar, só que aí está sendo perdida. Estamos confirmando, inclusive, a perda dessa média móvel. Tá bom, Bernardo, mas e aí? É o fim do mundo ou não é o fim do mundo? E onde comprar? Bom, eu estou te mostrando vários indicadores que a gente está buscando, na verdade, por um suporte. Se a gente está buscando por um suporte, em primeiro lugar, não é o fim do mundo. Isso que você tem que entender de início. Segundo ponto importante sobre o que eu estou enxergando. Quando a gente coloca isso num tempo gráfico maior, e é importante sempre analisarmos num tempo gráfico maior, veja só, no semanal,
que está acontecendo aqui no semanal do Bitcoin que eu consigo ver de forma perfeita? Veja, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Estamos buscando um fundo mais alto contra o fundo dos 98 mil dólares. Então, a tendência de alta segue preservadíssima. A tendência de alta segue preservadíssima. Onde que o Bitcoin não pode perder de jeito nenhum? O Bitcoin não pode perder de jeito nenhum, que seria ruim ele perder, seria aqui, olha, os 106 mil dólares. Se perder os 106 mil dólares, compartilhando aqui, olha, não estava compartilhando. Então, mostrando aqui novamente, nós estamos fazendo aqui de novo os fundos para vocês, olha, fundo semanal, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, buscando o fundo mais alto para a continuação dessa movimentação. Onde que não pode perder, se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, não pode perder aqui os 106 mil dólares. Aí, perdendo os 106 mil dólares, nós iríamos invalidar essa tendência de alta. Aí sim a coisa fica feia. Por enquanto, não vejo nada de feio acontecendo. No diário, se a gente descer um pouco mais o tempo gráfico, a gente tem uma outra situação até mais interessante. Olha, aqui foi o último fundo do diário, esticou muito. Se a gente traçar uma retração de Fibonacci desse ponto, o Bitcoin está na minha região, a região que eu estava esperando para comprar Bitcoin. Então, a minha região de trade, que eu tinha compartilhado aqui, também tinha compartilhado na minha comunidade, é esta região, entre 116 e 113 mil dólares. Então, nós estamos preenchendo, ou na verdade, nós preenchemos. As minhas ordens de trade no Bitcoin foram preenchidas nesses níveis mais importantes. Então, na minha visão, no semanal, que é o mais importante, a gente está buscando por um fundo mais alto que o anterior para a continuação da tendência de alta perfeita. No diário, a coisa está um pouquinho mais lateralizada, mas também, aparentemente, é um ponto bem interessante de compra. Então, estou fazendo compras aqui no diário. Se continuarmos com quedas, aí eu já tenho ordens colocadas aqui na região dos 106 mil dólares, que seria a região justamente da retração do semanal. Então, em resposta, não vejo como o fim do ciclo de alta, não vejo como o fim do ciclo do Bitcoin, vejo como mais uma correção dentro do ciclo atual, para que a gente tenha a continuação das altas em breve. Essa é a minha visão. Essa é a visão que eu estou compartilhando na minha comunidade VIP, vale a pena você entrar. Essa é a visão que eu compartilho também no grupo gratuito maior do Brasil, vale a pena você entrar, tudo aí. E as altcoins, como que estão as altcoins neste momento? Bom, as altcoins nesse momento de grande queda do Bitcoin, a dominância do Bitcoin tende a valorizar. Exatamente o que está acontecendo no dia de hoje. Dominância do Bitcoin tende a valorizar. Então, depois de algumas semanas de queda, tivemos aí uma mini alt season, a dominância volta a tentar ganhar espaço. E a dominância do Bitcoin subindo significa que o Bitcoin performa melhor do que as altcoins. As altcoins tendem a cair mais. Então, por exemplo, se a gente for analisar aqui, tem na nossa algumas altcoins selecionadas. Se a gente analisar aqui o próprio Ethereum. Ethereum esticou muito, normal fazer uma retração depois de tanta alta, depois de tanta valorização, normal que o Ethereum faça alguma retração antes de continuação, porque subiu muito sem nenhuma correção. Passei os nossos pontos de entrada de Ethereum na minha comunidade VIP. Aave também, posso até limpar aqui esses desenhos aqui de Aave esticou bastante, não conseguiu continuar aqui, não fez pivô no semanal, então acredito em uma correção de Aave para novos pontos de compra. Cardano, mesma coisa, estamos buscando por possíveis pontos aqui de retração para entrada. Avax um pouco mais fraco, eu não tenho gostado muito de Avax, então fico um pouquinho de pé atrás com Avax neste momento. Solana, interesse de muita gente, também pontos de entrada estão surgindo. Sui esticou bastante, pontos de entrada estão surgindo. XRP, interesse de muita gente também. XRP está em níveis interessantes. Ou ainda não bateu? Não, bateu sim. Hoje, inclusive, na live de manhã, fizemos uma compra, fizemos um trade ao vivo em XRP. Então, estamos vendo várias possibilidades de entrada em altcoins, mas todas essas entradas eu compartilho na minha comunidade VIP. Então, você tem que entrar, não tem por que ficar de fora. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Final de semana está chegando, a volatilidade reduz, menos pessoas negociando, mercados americanos fechados. Então é importante a gente ver a abertura no domingo à noite. É capaz de ter aí uma volatilidade reduzida, menos movimentações, menos volatilidade. Cuidado com o final de semana, as coisas podem ficar arriscadas em termos de menos volume, grandes movimentações rápidas. A gente volta a confiar no domingo, mas por enquanto
Estamos confortáveis. Por enquanto, é uma correção para a continuação da alta. Imprevisibilidade está grande no mundo, questão de tarifas comerciais, guerra comercial, relatório de empregos nos Estados Unidos. A gente vai ter que ver o que vai acontecer nas próximas semanas, vão ser cruciais nesse mês de agosto. Me conta aí sua opinião, você acha que o ciclo acabou ou o ciclo vai continuar em alta? Me diga aqui nos comentários agora o que você está enxergando. Não se esqueça de entrar na comunidade VIP e de entrar no grupo gratuito do Telegram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você quiser usar a corretora que eu uso para fazer os meus investimentos, abra sua conta na Quantifury. Corretora taxa zero, melhor corretora do mundo para você negociar Bitcoin, criptomoedas, ações americanas, ETFs, commodity e muito mais, incluindo ações brasileiras com taxa zero. Ao usar o código Bernardo, não é só clicar no link, você clica no link e coloca o código Bernardo ao ser solicitado. Ao usar o código Bernardo, você ganha a maior recompensa do mundo cripto, até R$ 1.500 em Bitcoin, ao transferir $50 para a sua conta trading por 90 dias. Você ganha a maior recompensa do mundo cripto e ganha acesso gratuito para a minha comunidade VIP. Mas tem que fazer isso, código Bernardo e $50 na conta trading. Deixe seu like, compartilhe com as outras pessoas para saberem o que está acontecendo. Inscreva-se no canal e ative as notificações e nos vemos na próxima. Um grande abraço, força Bitcoin! Tchau!